Você não precisa de genética absurda. Você não precisa viver de dieta maluca. E você não precisa sofrer todos os dias para chegar em 2026 com o abdômen trincado. O que você realmente precisa fazer é parar de fazer o óbvio errado. Porque todo mundo treina. Na virada do ano, todo mundo diz que dessa vez vai. Todo mundo começa animado. Então some depois de algumas semanas. E por mais que muita gente tenha alguma evolução, não é todo mundo que consegue um abdômen aparente. E isso não tem nada a ver com força de vontade, tá? Tem a ver com entender o jogo do jeito certo e jogar por tempo suficiente. Abdômen definido não é nenhum evento isolado. Não é um momento de motivação, um projeto de 30 a 90 dias. É uma consequência previsível de um processo bem feito. E se você entender esse processo hoje, agora, você inevitavelmente vai alcançar um físico completamente diferente do que você tem hoje em 2026. O primeiro erro que as pessoas cometem é tratar o abdômen como um músculo separado do resto do corpo, como se fosse algo que você liga no final do treino. Mas abdômen não é um detalhe, ele é a estrutura. Pensa numa árvore durante uma tempestade. Algumas árvores caem com facilidade, outras permanecem firmes. E a diferença não está nas folhas, está no tronco. E o seu core é esse tronco. É ele que mantém seu corpo estável, equilibrado e forte. E quando você não treina isso direito, tudo fica instável, inclusive seu físico. Agora vamos olhar mais friamente para os exercícios de academia. Máquinas sentadas, movimentos guiados, tudo extremamente estável. O seu corpo não precisa se equilibrar, ele não precisa reagir, não precisa se proteger, se segurar. E se seu corpo não precisa se segurar, o core praticamente não trabalha. Agora compara com exercícios livres, um agachamento, um levantamento terra, supino com barra. Em cada repetição, seu corpo precisa se manter alinhado, para não cair para frente, não cair para trás, não perder o movimento. E para isso acontecer, o abdômen, os oblíquos e a lombar entram em ação o tempo inteiro. É por isso que pessoas fortes que treinam movimentos compostos costumam ter um core naturalmente desenvolvido, mesmo sem ficar fazendo centenas de milhares de abdominais. A maior parte do seu abdômen é construído assim, indiretamente, com carga e com tensão real. E agora vem um detalhe que muda completamente a aparência do físico: os oblíquos. A maioria das pessoas só pensa no famoso six-pack, mas o que realmente cria aquela aparência atlética, densa, de estátua, são as laterais do abdômen. E quase ninguém treina isso direito. Os oblíquos entram em ação quando o corpo precisa evitar rotações indesejadas, quando você precisa se equilibrar. E é onde entra o maior erro das pessoas. As pessoas insistem em treinar oblíquos isolados, o que às vezes dá um excesso de hipertrofia que acaba com a linha do seu shape. A melhor forma de você desenvolver seus oblíquos de uma forma concisa e que faça sentido com o restante do seu corpo são os exercícios unilaterais. Passadas, agachamento búlgaro, desenvolvimento com um braço, remadas. Toda vez que você evita cair, seu core trabalha, sem nem você perceber. E o melhor, dá para sobrecarregar, dá para progredir de carga, dá para gerar um crescimento real. Agora sim, depois de tudo isso, entram os exercícios diretos de abdômen. Eles não são inúteis, mas eles são complementares. Elevação de joelhos na barra, elevação de pernas, esses exercícios focam principalmente na parte inferior do abdômen, que é justamente onde a gordura insiste em ficar por mais tempo. Existe uma ordem natural de aparecimento do abdômen. Primeiro aparecem os gomos de cima, depois os do meio e no final os de baixo. Se você não treina essa região direito, cria um desequilíbrio visual. Por isso, esses exercícios são tão importantes. Agora, deixa eu te poupar de um erro clássico: fazer dezenas e dezenas de abdominais achando que isso vai fazer o músculo crescer. Não vai. O músculo não cresce porque ele queima. O músculo cresce porque ele precisa se adaptar a um estímulo forte. Se você faz 50 repetições, seu corpo entende que aquilo é fácil. Pode ser cansativo, mas é fácil. Agora, quando você coloca a carga, reduz as repetições, aumenta a tensão, seu corpo vai entender que ele vai precisar ficar mais forte. É assim que o abdômen cresce, do mesmo jeito que qualquer outro músculo. E até aqui você construiu o abdômen, mas construir não é o suficiente. Agora vem a parte que separa quem tem abdômen de quem vê o abdômen, que é
perder gordura. E aqui a maioria se sabota. O primeiro erro é tentar acelerar demais, num déficit calórico agressivo, que parece muito tentador, mas quase sempre termina em rebote. Você emagrece rápido, perde energia, perde força e perde o controle, acabando por comer tudo de volta o que você perdeu. Um déficit moderado não é empolgante, não é rápido, mas é sustentável. E sustentabilidade é o que vai te levar até 2026 no shape, não atalhos. Outro erro gigantesco é acreditar em gordura localizada. Treinar abdômen não faz a gordura da barriga ir embora. A gordura vai saindo do corpo inteiro, na ordem que o seu próprio corpo decide. E para a maioria dos homens, a barriga é o último lugar. Você não força isso, você permanece no processo até que aconteça. E agora vai vir uma parte que muita gente vai odiar ouvir. Mas cardio demais também pode estar te atrapalhando. Atividade intensa demais abre fome. Você acha que queimou muito e acaba comendo tudo de volta. Muita gente treina pesado, joga bola, corre, faz tudo certo. E mesmo assim, a barriga não some. E não é falta de esforço, é excesso de esforço no lugar errado. Pensando em um ótimo cardio, você pode escolher caminhar. Caminhada não estressa o corpo, não explode a fome e mantém o déficit calórico funcionando. Caminhar todos os dias, mesmo que comece com pouco, cria um efeito acumulativo poderoso. Não importa se não parece esforço, importa o que vai acontecendo ao longo das semanas. Agora um detalhe simples, mas que muda tudo. A água. Muita fome é sede disfarçada. Desidratação aumenta a compulsão, aumenta o inchaço e piora a aparência abdominal. Quando você se hidrata melhor, a digestão melhora, o inchaço diminui e a aparência do abdômen muda, mesmo sem perder gordura. Às vezes, só perdendo retenção de água. Se você tiver uma garrafa grande com você, é até mais interessante, porque o seu objetivo ali vai ser acabar a garrafa, ao passo de que você pode só ficar bebendo água o dia inteiro. Te ajuda a manter a dieta, melhorar a digestão e ainda tira sua retenção hídrica. Nada tem um poder tão anabólico e tão estético quanto uma garrafa grande de água. Agora, por fim, observe os alimentos que te incham. Para muita gente, fritura e ultraprocessados causam aquela barriga estufada, mesmo com pouco percentual de gordura. Descubra seus gatilhos e reduza eles. Abdômen definido também é aparência, não é só o número. Se você está preso nesse ciclo há anos, provavelmente está cometendo um desses erros. Treinar abdômen todo dia achando que resolve, cortar calorias demais e desistir depois, ou fazer cardio intenso demais e perder o controle alimentar. E cara, nada disso é falta de disciplina, é só falta de estratégia. A correção não é sofrer mais, é sofrer menos, com mais estratégia. E agora um plano simples de 7 dias para você começar a melhorar isso aí, tá? Treina com exercícios livres, adicione treinos de abdômen com carga, caminhe mais do que você caminha hoje e beba mais água. Só isso. Se você fizer o básico bem feito, você já vai estar na frente da maioria. E se você quiser encurtar o processo e aprender cada vez mais sobre academia e sobre como ficar estético, já se inscreve no canal. E vamos à simbiose, para você finalmente meter o shape esse ano.